Olá, bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje nós falaremos um pouco sobre alimentação e energia. Então, nós só temos energia a partir do momento que a gente se alimenta e principalmente quando a gente se alimenta bem. A energia, ela vem para o nosso organismo através dos nutrientes que são adquiridos na alimentação. Quando eu falo nos alimentar bem, isso não quer dizer que a gente deve comer aqueles pratos enormes. Não, nós devemos comer porções adequadas, que saciem a nossa fome, mas que sejam diversificadas, pessoal. Não comer só arroz, não comer só macarrão, não comer só feijão. Nós devemos fazer um mix, uma mistura dos alimentos para que nós possamos adquirir todos os nutrientes necessários para o nosso organismo e assim nós obtermos energia e crescermos saudáveis, certo? Então, um bom prato deve ter vários alimentos, Uma alimentação saudável é aquela que a gente costuma dizer que é uma alimentação colorida, um prato colorido. Então, arroz, feijão, verduras, legumes. Quando a gente fala em arroz, a gente pode substituir o arroz pelo macarrão, porque ambos são fontes de carboidrato. O carboidrato nos dá muita energia, porque ele é transformado em açúcar no nosso organismo. Mais à frente eu vou explicar mais detalhadamente essas questões para vocês. Agora, o foco é o seguinte: nos alimentarmos para obtermos energia. E eu gostaria de tocar num ponto bem interessante com vocês. Quando a gente fala em alimentos diferentes, ou verduras, ou algumas frutas, salada principalmente, muitas vezes a gente de cara já diz que não gosta. Não gosta daquela fruta, não gosta daquele legume, não gosta daquela verdura. E muitas vezes a gente nem provou. E me diga uma coisa, como é que a gente não gosta de alguma coisa que a gente nunca provou? E muitas vezes quando a gente prova, nós percebemos que é um alimento gostoso, Então a gente deve se abrir ao novo, procurar provar novos alimentos e fazer o possível para ter uma alimentação adequada. Então muitas vezes as frutas se perdem, se estragam em nossa casa e a gente não come, Então a gente deve variar a nossa alimentação, trocar os doces por frutas. Não quer dizer que a gente não possa comer bolo, que a gente não possa comer chocolate, que a gente não possa tomar refrigerante. A gente pode, mas isso não deve ser uma constante em nossa alimentação. Então deve ser uma vez na semana. Então algumas vezes, não todo dia, certo? Então, vamos abrir o livro para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Na página 267. Nós iniciamos com uma imagem que faz parte da vida de todos nós. A diversão. Olha só. E a gente só consegue se divertir se nós tivermos o quê? Energia. E a energia é adquirida através da alimentação. Então vamos ler um pouquinho o que essa primeira parte nos diz. Todos os seres vivos necessitam de energia. Ela é fundamental para que eles possam se movimentar, se desenvolver e se reproduzir. Você já pensou de onde vem a energia que possibilita a realização de todas as suas atividades do dia a dia? Como ir à escola, brincar, andar de bicicleta e até dormir? Vem de quê, pessoal? A luz do sol é a primeira fonte de energia para todos os seres vivos. As plantas dependem diretamente da luz solar para produzir seu próprio alimento e se desenvolver. Assunto esse que a gente vai ver na próxima aula, fotossíntese. Já os seres humanos e os outros animais não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, eles obtêm energia ao se alimentar de outros seres vivos. Como eu já falei na aula passada, quando a gente se alimenta de plantas, de vegetais, nós estamos nos alimentando de outros seres vivos também, Que a gente sabe que além dos animais, as plantas também são seres
vivos. Então, quando a gente fala na luz do sol, muita gente pensa que o sol faz mal. E não, pessoal. O sol nos traz uma fonte de vitamina. Então, a vitamina D, ela é adquirida e também ela pode ser transformada através do sol. Quando a gente ingere algum alimento e através do sol, a gente consegue fixar essa vitamina no nosso organismo, a vitamina D, certo? No momento que nós estivermos falando sobre as vitaminas, a tia vai explicar a importância de cada uma para vocês, tá bom? Nós temos uma atividade na folha que fala sobre a alimentação e sobre a energia. Nós iniciamos com uma imagem de alguns alimentos. Tem alguns saudáveis, outros nem tanto, mas que a gente pode consumir em algum momento. Então, a gente vai circular de verde os alimentos saudáveis e de vermelho os alimentos que não fazem bem para a saúde, quando consumidos em excesso. Isso não quer dizer que a gente está proibido de comer doce, está proibido de comer bolo, está proibido de tomar refrigerante, está proibido de comer hambúrguer, mas que deve ser ingerido de modo cuidadoso, né? De modo que não seja constante na nossa alimentação, porque consumido em excesso não faz bem, devido à quantidade de gorduras, de açúcares, enfim. Terminando essa questão, nós temos o exemplo de uma pirâmide. Essa é a chamada pirâmide alimentar, que a gente inicia com os carboidratos, que são as massas, e a gente vai tendo outros tipos de alimento. Então, eu gostaria que vocês lessem essa parte. Após a leitura, o que vocês irão fazer? Desenhar uma pirâmide inspirada nesta do texto que vocês estão vendo e de acordo com a sua alimentação diária, certo? Então, vocês irão desenhar, não de acordo com a que está lá, a não ser que vocês se alimentem dessa maneira. Mas aí vocês irão desenhar a pirâmide com os alimentos que vocês comem no dia a dia. Por exemplo, arroz, feijão, aí vão indo para outra parte, as frutas, verduras, carnes, tá certo? E depois vocês comentam. Quando vocês desenharem a pirâmide, pode ser na parte de trás da folha, aí vocês irão comentar. Será que minha alimentação, irão pensar primeiro, será que minha alimentação é saudável? Se sim, comenta. Eu considero minha alimentação saudável, tal. Realmente eu percebi que minha alimentação não é tão saudável, é preciso mudar certos hábitos, né, alimentares, enfim, tá certo? Então, atividade bem interessante, bem legal, que será o ponto de partida para os demais assuntos da nossa disciplina de ciências neste bimestre, ok? Grande abraço, boa atividade para todos!